Aconteceu numa sexta-feira à noite, num daqueles entardeceres dourados e lentos, onde o tempo parece esticar apenas o suficiente para nos perdermos em pensamentos. O meu marido, Paulo, tinha me convidado para um jantar formal organizado pela empresa dele, uma celebração pelo sucesso do trimestre financeiro, se bem me lembro. Eu conhecia poucas pessoas ali, além dos cumprimentos educados que trocamos em festas corporativas. No entanto, já tinha frequentado eventos suficientes para reconhecer as figuras-chave. O Paulo sempre foi encantador nestas situações, com os seus apertos de mão firmes e piadas suaves. Ele movia-se pelo salão com facilidade, conversando com colegas e rindo nos momentos certos. Eu, por outro lado, ficava principalmente perto da mesa do buffet, bebendo vinho e sorrindo sempre que alguém acenava para mim. Em certo momento, os meus pés começaram a doer por causa dos saltos altos. Lembrou-me de pensar que deveria ter calçado as sapatilhas azul escuras em vez dos sapatos de salto baixo que combinavam perfeitamente com o meu vestido. Foi nessa altura que o notei. Roberto Guzmão, o chefe. Não apenas o chefe do Paulo, mas um homem cuja presença atraía atenção silenciosamente, sem precisar de levantar a voz. Um homem alto de meia-idade com cabelos grisalhos que falavam de décadas de confiança. Eu tinha-o encontrado uma vez de passagem, apenas para apertar a mão e dizer: prazer em conhecê-lo. Desta vez, porém, ele olhava diretamente para mim. Ele aproximou-se devagar, como se tentasse não interromper os meus pensamentos, e sorriu suavemente. Helena, certo? Perguntou ele. A sua voz era grave, mas macia como um disco de vinil antigo de samba a tocar ao fundo. Sim, respondi eu surpresa. Ele lembrou-se do meu nome. É um prazer vê-lo novamente, Sr. Guzmão. Por favor, disse ele, acenando levemente com a mão. Chame-me Roberto. Fez-se um minuto de silêncio. Ele olhou para a multidão, depois novamente para mim. Importar-se-ia de ir até a varanda por um minuto? Está mais tranquilo lá fora. Eu só queria discutir algo consigo em particular, se for possível. Isso foi inesperado. Paralisei por um segundo, mais por confusão do que por preocupação, e acenei com a cabeça. Claro, o ar lá fora estava fresco. Ficamos junto ao parapeito, admirando as luzes da cidade de São Paulo. O barulho da festa abafou-se atrás das portas de vidro. O Roberto encostou-se ao parapeito ao meu lado, respirando fundo, como se precisasse daquele momento tanto quanto eu. Espero não estar a ultrapassar os limites, começou ele. Mas eu queria falar contigo porque vi como Paulo fala de ti. Eu pisquei os olhos. Ele riu baixinho. Isso soou estranho, não foi? O que eu quis dizer é que você exerce uma influência sobre ele, uma boa influência. Ele fala de si com um respeito que raramente vejo, e eu noto essas coisas porque talvez me tenha faltado uma conexão semelhante na minha própria vida. Eu não sabia o que responder a isso. O tom dele não era de engate, não era inapropriado, mas sentia-se um peso inesperado ali, como se ele estivesse a partilhar algo que normalmente não partilha. Perdi a minha esposa há 8 anos, disse ele de repente, baixando a voz. Cancro. Ela era o meu pilar silencioso em tudo o que eu fazia. E desde então, mantenho-me à distância das pessoas na esfera profissional. Estou bem, mas na vida pessoal tenho estado num lugar muito diferente. Olhei para ele não como o chefe, mas como um ser humano, e vi nos olhos dele um cansaço familiar, aquele que aparece quando se fica forte por demasiado tempo. Acho que ver-te hoje lembrou-me dela, acrescentou ele. Não pela aparência, mas pela forma como te comportas. Há uma calma nos teus olhos. Isso fez-me lembrar como eu era quando tinha alguém ao meu lado. Fiquei em silêncio, com o coração sem saber bem como bater. Não havia nada de romântico na voz dele, mas havia algo humano, uma espécie de saudade que ecoou no meu peito, de uma forma que eu não tinha percebido até aquele momento. Desculpe se isto é demais, disse ele. Só queria dizer em voz alta que você faz pessoas como eu lembrarem-se de que a conexão ainda existe, mesmo que seja apenas uma conversa numa varanda tranquila. Engoli em seco. Isso é muito gentil da sua parte, Roberto. Acho que todos nós precisamos, às vezes, de lembretes de que somos importantes, de que ainda somos vistos. Ele assentiu lentamente e depois olhou novamente para a cidade. Tem toda a razão. Após uma pausa, ele olhou para mim novamente. Importase de dar uma pequena caminhada? Apenas pelo terraço. Gostaria de saber mais sobre si. Não pelas histórias do Paulo, mas por si. Respondi sim. Não porque me sentisse lisonjeada ou intrigada, mas porque algo dentro de mim também queria ser ouvido. Caminhamos lentamente ao longo da borda do terraço, longe da luz e da música suave lá dentro. A noite estava fresca, soprava uma brisa leve. O aroma de jasmim florescendo vinha dos vasos de flores ao longo das paredes.
O Roberto mantinha as mãos nos bolsos, dando-me espaço, pelo que fiquei grata. Não havia pressão, apenas paz silenciosa, invulgar e reconfortante. Sempre gostei de noites assim, disse eu, sem entender por que precisava preencher o silêncio. Calma, sem pressa. Dá a sensação de que o mundo não gira tão depressa. O Roberto sorriu, olhando em frente. Era exatamente disso que eu sentia falta, destes pequenos momentos. Antes parecia tão natural. E depois, acho que deixei passar demasiados deles ao longo destes anos. Chegamos a um canto tranquilo, onde as luzes decorativas não chegavam, e para lá da vedação abria-se a vista para a paisagem urbana. Era bonito, silencioso e calmo à sua maneira. Ficamos lado a lado. A distância entre nós era suficiente para sentir respeito, mas suficientemente próxima para sentir que estávamos juntos. E ele disse suavemente: "Conta-me algo sobre ti." Não sobre o Paulo. "Conta-me sobre ti." Isso apanhou-me desprevenida. Há muito tempo que ninguém me perguntava isso. Pelo menos, sem quaisquer expectativas. Bem, disse eu, fazendo uma pausa. Antigamente eu pintava, não profissionalmente, apenas para mim. Paisagens, principalmente com aguarelas, mas já não pego num pincel há muitos anos. "Por que paraste?" perguntou ele. No tom dele liase uma curiosidade genuína. "Não tenho a certeza", respondi devagar. A vida ficou mais agitada, depois mais calma. Depois a rotina. Esquecemo-nos do que nos fazia sentir nós mesmos. O Roberto assentiu, como se compreendesse isso profundamente. É a parte mais difícil, não é verdade? Perder pedaços de nós mesmos quando estamos demasiado ocupados a cuidar de tudo o resto. Senti algo suavizar no meu peito. Um calor inesperado, não romântico, apenas o de ser vista. Compreendida. "E quanto a ti?" perguntei eu. Além de gerir um império e ter conversas nervosas em jantares corporativos. Ele riu-se. O riso foi baixo e sincero e aqueceu o ar entre nós. "Antigamente eu escrevia contos", confessou ele. "Nada sério. Principalmente para organizar os pensamentos. Já não escrevo nada há muitos anos. Não vi sentido, se não fosse para partilhar com ninguém." Depois disso ficamos em silêncio, não constrangidos, mas preenchidos naquele silêncio que fazia sentido. "Sabes", disse ele por fim, "tens uma aura especial. Escutas com atenção, respondes com reflexão. Isso é raro." "Acho que estou apenas a aprender a notar o que não é dito em voz alta", respondi. "Talvez venha com a idade, ou talvez de passar tempo suficiente em silêncio." Ele olhou para mim não com aquele olhar breve e educado de antes, mas com um verdadeiro olhar calmo. Os olhos dele não procuravam nada, apenas capturavam o momento. E talvez pela primeira vez em muito tempo, permiti-me segurar isso. "Espero que isto não soe estranho", disse ele após um momento. "Mas acho que me lembraste de que a conexão não precisa de ser grandiosa ou barulhenta. Pode ser uma simples caminhada pelo terraço com alguém que não espera nada de ti." Isso tocou-me, porque eu não estava habituada a ouvir isso de forma tão simples, tão sincera. "Não sei o que é isto", disse eu baixinho, "mas é agradável. Parece real." O Roberto assentiu novamente, como se tivéssemos chegado a um entendimento silencioso. "Sim, e por hoje é suficiente." Viramo-nos e caminhamos de volta para a luz quente da festa. Não porque quiséssemos, mas porque a vida sempre nos empurra suavemente para onde somos esperados. Mas algo mudou entre nós, não de uma forma perigosa ou dramática, mas sutil e inegável. E de alguma forma eu sabia que acontecesse o que acontecesse depois, isso não desapareceria por si só com o cair da noite. Os dias seguintes foram tranquilos, pelo menos exteriormente. O Paulo voltou ao trabalho e eu entrei no meu ritmo habitual. Café da manhã, tarefas domésticas, roupa dobrada com cuidado, enquanto o sol da tarde inundava a mesa da cozinha. Mas dentro de mim algo me chiase, uma sensação sutil que eu não sentia há muitos anos. Não excitação, não culpa, mas apenas uma consciência de mim mesma, de como eu navegava pela vida em piloto automático. O Paulo mencionou o Roberto algumas vezes naquela semana. Nada de invulgar, apenas notícias sobre uma reunião ou um projeto futuro. Eu ouvia, acenava com a cabeça, sorria como sempre, mas não mencionei a conversa no terraço. Não porque tivesse algo a esconder, mas porque não sabia como explicar isso sem que soasse demasiado sério. Então, na quinta-feira recebi um e-mail do Roberto. Curto, simples. "Helena, espero que não haja problema em escrever. Estive a pensar na nossa conversa. Naquela noite senti algo que não sentia há muito tempo. Calma, conexão. Se algum dia quiser continuar esta conversa, nem que seja para um café, ficarei feliz com a oportunidade. Com respeito, Roberto." Pensei na mensagem durante algum tempo, li-a 2 vezes, depois mais uma vez.
As minhas mãos pairaram sobre o teclado. Não sabia o que fazer, mas no fundo sabia que queria responder. Digitei com cuidado. Roberto, obrigada pela sua mensagem. Também pensei na nossa conversa. Marcou-me de uma forma que eu não esperava. Um café soa bem. Sem pressão, apenas um canto tranquilo e a oportunidade de terminar a conversa. Diga-me quando lhe der jeito. Helena. Encontramo-nos numa pequena cafeteria, escondida das ruas barulhentas do centro da cidade. Era acolhedora, com mesas de madeira silenciosas. No ar pairava o cheiro de grãos torrados e pastelaria fresca. Cheguei alguns minutos mais cedo, sacudindo fiapos invisíveis da blusa e fingindo que não estava nervosa. Então ele entrou, e tudo se acalmou. Ele parecia mais relaxado do que eu ouvira antes. Um pouco menos formal, no bom sentido, menos homem de negócios e mais real. Obrigado por teres vindo, disse ele, sentando-se na cadeira à minha frente. Quase não vim, confessei. Não tinha certeza se não seria estranho. Estranho? Perguntou ele suavemente. Não, tudo calmo, como antes. Conversamos durante quase uma hora sobre nada e sobre tudo. Sobre livros favoritos, sobre momentos que perdemos. Um conforto estranho de ser compreendida por alguém que não te deve nada. A dada altura, ele recostou-se, segurando a chávena de café. Disseste algo no outro dia sobre esquecer quem se é quando a vida se torna agitada. Isso não me sai da cabeça. Acho que fui apenas o chefe, ou o viúvo, ou alguma versão de um homem a tentar seguir em frente durante tanto tempo. Conheço essa sensação, disse eu. És algo para todos e esqueceste de que também és alguém. Os nossos olhares encontrarão-se. Não havia paixão, nem desejo carnal. Apenas conexão. Profunda, suave e sincera. Daquelas que não exigem nada. Daquelas que te lembram que ainda és completa. Quando nos preparamos para sair, ele parou ao meu lado na porta. Helena, disse ele. Sei que pode ser complicado, mas gostaria de continuar a conversar contigo. Sem quaisquer expectativas. Apenas amizade, se assim se tornar. Algo que nos dê a ambos um pouco mais do que tínhamos antes. Respirei fundo. Acho que eu também gostaria disso, disse. E disse-o sinceramente. Não como uma mulher à procura de algo que não tem em casa, mas como um ser humano a redescobrir partes de si que permaneceram na sombra por demasiado tempo. Quando caminhei de volta para o carro, não senti conflito interno, nem culpa. Senti-me aqui e agora mais do que nos últimos anos. E sabia que fosse o que fosse, tornasse no que se tornasse, já me tinha dado algo valioso. Um vislumbre de mim mesma. Passaram-se algumas semanas. Tranquilamente e suavemente. O Roberto e eu trocávamos de vez em quando e-mails curtos e atenciosos. Um link para um artigo que ele achou que eu gostaria. Uma fotografia de uma pintura à aguarela que ele viu numa galeria e que o lembrou do que eu tinha descrito. Nada impróprio, nada escondido. Apenas uma conexão daquelas que não percebes que perdeste até aparecer de forma inesperada. O Paulo não suspeitou de nada. Não porque eu estivesse a mentir, mas porque não tinha nada a confessar. Aquilo que eu partilhava com o Roberto não era um segredo. Apenas eu ainda não tinha encontrado as palavras para o descrever. Certa manhã, encontrei-me no sótão, remexendo em caixas que não abria há anos. E lá estava o meu velho conjunto de aguarelas. Os pincéis ainda cuidadosamente embalados. As tintas ligeiramente rachadas, mas utilizáveis. Olhei para elas durante muito tempo antes de descer e colocar tudo na mesa da cozinha. A luz era perfeita, suave e dourada. Mergulhei o pincel na água, pressionei-o contra a cor verde pálido e deixei a mão mover-se. Não ficou perfeito, mas era eu. Mais tarde, nesse mesmo dia, enviei ao Roberto uma fotografia da pintura. Uma paisagem tranquila na encosta de uma colina, apenas um esboço, mas parecia o regresso de algo que eu pensava ter perdido. Ele respondeu no espaço de uma hora. É lindo. Não apenas a pintura em si, mas o que ela simboliza. Fico feliz por estares a encontrar o caminho de volta para ti mesma. À noite, o Paulo notou a pintura na mesa e olhou para mim com curiosidade. Foste tu que pintaste isto? Eu acenei que sim. Sempre achei que tinhas talento, simplesmente não o praticas. E naquele momento o sorriso dele, o orgulho sincero dele, lembrou-me de algo importante. Não se tratava de escolher entre duas pessoas. Tratava-se de me escolher a mim mesma novamente. E ao fazer isso eu trazia para minha vida, incluindo o meu casamento, uma versão mais completa de mim mesma. Na semana seguinte, o Roberto convidou-me para um evento de arte no centro da cidade. Acho que te pode inspirar, escreveu ele. Sem pressão. Pensei muito e cuidadosamente sobre isso, e depois recusei educadamente. Não porque não quisesse ir, mas porque senti que algo tinha mudado. Já não precisava de o ver como um espelho.
Agora eu conseguia ver-me a mim mesma. Enviei-lhe uma mensagem. Roberto, obrigada pela tua bondade, pelo espaço que me deste e pela clareza inesperada. Ajudaste-me a ouvir aquela parte de mim que eu não escutava há anos. Espero que nos voltemos a encontrar, mas agora acho que estou exatamente onde preciso de estar. Ele não respondeu imediatamente. Quando respondeu foi apenas com uma frase. Então considerou-me sortudo por ter feito parte da tua redescoberta. A vida voltou ao seu ritmo normal, mas eu já não andava à deriva. Eu estava aqui e agora, conscientemente reconectada comigo mesma. Pintava mais, ria mais. Olhava o Paulo nos olhos quando ele falava e ouvia não por hábito, mas com propósito. Às vezes, momentos inesperados não levam ao caos ou ao escândalo. Às vezes, trazem-te de volta aquelas partes de ti que te esqueceste de acarinhar. E às vezes, isso é mais forte do que tudo o resto. Lembrar-me-ei sempre daquela noite no terraço não como o início de algo com outra pessoa, mas como o início de algo silencioso e profundo dentro de mim mesma.